Tá, desembargador. Pode iniciar. Bom, então, havendo quórum regimental, e hoje, no 18º dia do mês de maio do ano 2020, por volta das 9 horas da manhã, eu declaro aberta a 11ª sessão ordinária da Egrégia Segunda Câmara Civil, que será realizada, como já é comum, através de videoconferência, à luz da inteligência da resolução número 10 do Tribunal de Justiça do Amazonas. Solicito à senhora secretária que proceda com a leitura da... Peço a dispensa, senhor presidente. Sem manifestação em contrário, aprovada a requerimento da desembargadora Socorro Guerra. Passagem e leitura de acordo. Nada. Algum colega tem passagem e leitura de acordo? Desembargador, tem o desembargador Delcio, mas ainda não está... Quando ele chegar. Então, eu vou dar início à sessão e quero, na oportunidade, cumprimentar os eminentes colegas já no plenário e também a eminente procuradora de Justiça, a doutora Silvia Tuma. Trago em julgamento, logo vou apregoar porque será adiado, porque fui informado pela assessoria do desembargador Pascarelli que ele não poderá comparecer para o julgamento do primeiro processo em razão da pauta extensa e várias manifestações de advogados no tocante à sustentação oral. Ele não terá tempo para comparecer na sessão de hoje. Assim, o primeiro processo de apelação civil, 060, 72, 54... Senhor presidente, desculpe a interferência, mas como nós estamos transmitindo, está sendo transmitido através do YouTube, só para efeito de documentação, que Vossa Excelência, a partir de hoje, está assumindo a presidência da Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Amazonas. Comissão regimental irregular, a desembargadora Socorro, que terminou o mandato dela semana passada. Eu agradeço e, realmente, na data de hoje, também estou assumindo a presidência da Segunda Câmara Civil e com muita alegria, até porque a minha eleição foi unânime. Isso sempre traz um conforto maior a quem é eleito. Renovo os votos que fiz quando, há quase 50 anos atrás, na longínqua comarca de Boca do Acre, eu também prestei um compromisso solene de bem cumprir a Constituição Federal e as leis do país. Evidentemente que devo fazê-lo também na presidência da Segunda Câmara Civil, como tenho feito em todos os órgãos que tive a honra de presidir. Então, trago em julgamento apelação civil 060, 72, 54, que tem como apelante Comasa, Indústria e Comércio de Cimento Limitada, José Dejani Cavalcante Júnior, Silpar Participação Limitada, Vitor Simões da Silva e Antônio Carlos da Silva. Apelada, Maria de Nazaré Limonge Cabral Pereira. O excelentíssimo senhor desembargador, o Wellington José de Araújo, é o relator, mas sou obrigado a adiar o processo em razão da ausência do desembargador Flávio Pascarelli, devidamente justificado. Cumprimento o eminente colega que já está no plenário, o desembargador Delcio. Eu concedo a palavra, porque Vossa Excelência tem uma leitura de acordo, desembargador. Sim, senhor presidente. Bom dia a todos. Só um instante que eu vou abrir aqui, senhor presidente. Alô? Já estou abrindo aqui. O sistema realmente hoje está meio... Senhor presidente, é o processo apelação civil 000-0720, dígito 11/2002, apelante Luiz Augusto Pestana, apelado Amazonas Distribuidora de Energia S.A. A ementa ficou assim redigida, senhor presidente. Apelação civil, processual civil, ação monitória, preliminares de ausência de dialeticidade, recursal e deserção, não ocorrência, faturas de energia elétrica, responsabilidade própria persona, configuração, troca de medidor que não seguiu o procedimento estabelecido pela ANEEL, afastamento da força probante das faturas apuradas para fins monitórios, ausência de demonstração do débito, violação ao artigo 700, parágrafo 2º do CPC, inviabilidade do pleito monitório, recurso conhecido e provido. É como ficou redigida a emenda, senhor presidente. Eu agradeço, lido e assinado o acordo, palavra do eminente desembargador Delcio. Vossa Excelência não tem passagem de
processo, desembargador? Nada, senhor presidente. Pois não. Doutora secretária, informe se há pedido de prioridade. Sim, desembargador, mas há pedido também de adiamento de 2 processos. Então, Desembargador Wellington solicita a o senhora, adiamento. para facilitar, diga o número do processo na escala da pauta, que aí eu vou adiando. Número 2, desembargador. Trago a julgamento tão somente para ser adiado o processo que é uma apelação cível, que tem como apelante Construtora Arruda Limitada e apelado Maria Aparecida Rocha Pinheiro e Manel Leusimar Pinheiro. O processo encontra-se com o relator e que pede que seja adiado para a próxima sessão. Qual seria o próximo? Número 13, desembargador Elci pede a retirada de pauta, desembargador. Número 13. 3. 13. 13. Isso. Então, retirado de pauta o processo da relatoria do desembargador Elci Simões, que é exatamente um agravo de instrumento que tem como agravante Miguel de Souza Reis e agravado Construtora SM, Comércio e Indústria Limitada e Carlos Hetman. O próximo, doutora. Número 6, em mesa, desembargador. Mesa, julgamento de mesa. Mas é adiado, tá? A pedido do relator também. Embargo de declaração. Embargante o Estado do Amazonas. Embargada Guaracira Calper. Está, por solicitação do desembargador Wellington, adiado o julgamento. Mais algum, Agora, doutora? Iniciando as sustentações, desembargador, número 3. Número 3. Isso. Então, atendendo o pedido de prioridade e também porque obedece à escala, seria o primeiro processo a ser julgado, trago em julgamento a apelação cível 06-28-428, dígito 64, que tem como apelante M2X, Participações Limitada, e apelada Max, Empreendimento Imobiliário Limitada. A relatora é a senhora desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, a quem eu concedo a palavra. A pedido de sustentação por ambas as partes. Bom dia, senhor presidente, senhores membros, douta procuradora de justiça, senhores servidores. Está facultada a palavra aos advogados, senhor presidente. Pelo prazo regimental, eu peço que Vossa Excelência autorize. Pois não, desembargadora. Quem é que está habilitado a fazer a primeira sustentação? É o advogado da apelante? Sim, doutor Ney Bastos. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Quem é que participa desse julgamento? Porque eu não consigo visualizar o voto. Consta aqui que ainda não foi apresentado. Pois não, Vossa Excelência. Desembargador Wellington e Vossa Excelência, desembargador. Senhor presidente, desculpe, senhor presidente. A doutora secretária me deixa que eu prestaria as informações. Eu vou dirigir a palavra ao senhor Senhor presidente. Eu vou dar a informação. Pois não, senhor presidente. Desculpe, é que eu ouvi equivocadamente o número do processo. Nós estamos falando do terceiro processo da pauta, não é isso? Sim, senhora. Senhor presidente, então ele realmente não está disponibilizado, porque, por motivo de foro íntimo, eu estou averbando minha suspeição nesses autos, senhor presidente. Pois não. Então, estou encaminhando a senhora secretária para redistribuir. Então, a senhora desembargadora Socorro declara, por motivo de foro suspeição, processo volta à secretaria para ser distribuído a um novo relator. Qual é o próximo? Peço desculpa aos advogados presentes, vejo o doutor Ney Barros e o outro advogado também, doutor César Augusto. Na próxima sessão, por certo, o processo será submetido ao crivo dos colegas. Obrigado, desembargador. Bom dia. O próximo, doutora.
Número 8, desembargador. Número 8. Sérgio está presente, Eduardo? Está entrando. Número 8 é um agravo de instrumento que tem como agravante José Maria Lisboa Correia e agravada Unimed Manaus Cooperativa de Trabalho Médico Limitado. Eu sou o presidente, a desembargadora Socorro é a relatora, a quem eu concedo a palavra. Agradeço, senhor presidente. Pergunto se a sustentação é feita por parte de quem, doutora secretária? Apelante, Gostaria- desembargadora. Pelo apelante. Por quem? Desculpa, agravante. Pela agravante? Isso, Tá. José Maria Lisboa. Sim, senhora. Então, senhor presidente, eu gostaria de que colhesse o voto dos demais membros, para ver se estão me acompanhando. Pois não. Eu pergunto ao eminente desembargador Domingos Chalub, como vota Vossa Excelência? Acompanha a relatora. Desembargador Wellington José de Araújo. Também acompanho. Sem problema. Então, senhor presidente, eu adianto que meu voto é pelo conhecimento e provimento do recurso. E pergunto se o advogado insiste na sustentação. Vossa Excelência, doutor, insiste na sustentação oral. Já há uma decisão unânime favorável a Vossa Excelência. Bom dia, excelências. Tendo em vista o resultado, abro mão da sustentação oral. Muito obrigado. Então, dispensada a sustentação oral, eu proclamo o resultado. Por unanimidade de voto, foi dado provimento ao recurso, conhecido nos termos do voto da eminente relatora, que dá como líder assinado. Desembargador, o mesmo advogado tem uma sustentação oral no processo número 11. Sérgio. Número 11. Isso. Oi. Em julgamento, um agravo instrumento 4.003.221, dígito 71, agravante, Márcia Melo Damian, e agravada, Unimed Cooperativa de Trabalho Médico. Concedo a palavra ao eminente relator, desembargador Elci Simões de Oliveira. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Eu concedo o prazo para o advogado. Agora, ele é advogado da Unimed ou da outra parte, excelência? Vossa Excelência pode Agravante, declinar. desembargador. Agravante, excelência. O senhor advoga para quem, doutor? Para agravante, excelência, Márcia Melo Damian. Para agravante. Pois não, desembargador Elci. Ele manifesta. Eu estou dando provimento ao agravo. Ele insiste na sustentação oral, excelência? Eu vou colher os votos dos demais companheiros. Desembargador Domingos Chalub, como vota Vossa Excelência? Com o relator. Desembargadora Socorro. Já votou. Desembargador Socorro. Já Eu já votamos votei, igualmente. excelência. Senhor presidente, eu já Sim. votei e acompanho o eminente relator. Eu só recomendo a Sua Excelência para fazer uma pequena retificação no voto, porque após o relatório, desembargador Elci, o seu voto é pelo conhecimento e provimento, mas após a emenda está constando no voto conhecimento e improvimento. Fazer essa pequena retificação. Não, obrigado, Mas acompanha desembargador. na íntegra o voto do relator. Pois não. Proclamo o resultado, já com a retificação que será feita pelo relator, por unanimidade de voto. Agravo conhecido e provido. Líder assinado o acordo. Vossa Excelência fica dispensada, então, doutor, da sustentação Muito oral. obrigado, excelência. Agradeço o seu comparecimento. Bom dia a Próximo, todos. doutora. Número 12, desembargador. 12. Número 12. Isso. Em julgamento, agravo de instrumento 4.003.307, dígito 42. Agravante, Amazonas Distribuidora de Energia, Sociedade Anônima. Agravado, município de Lábrea. Relator, desembargador Elci Simões, a quem eu concedo a palavra.
Ao pedido de sustentação oral pelo agravante, desembargador. Isso. Eduardo? Doutor... É o número 12, Excelência? Pelo agravante, hein? Isso. Concedo o Desembargador prazo. Elci, Vossa Excelência permite que eu colhe os votos dos demais colegas? Pois não, Excelência. Agravado, município de Lábrea. Relator, desembargador Elci Simões, a quem eu concedo a palavra. Ao pedido de sustentação oral pelo agravante, desembargador. Bom, Como vota Vossa Excelência, desembargador Wellington? Número 12, Excelência. Pelo agravante, hein? Isso. Concedo o Desembargador prazo. Elci, Vossa Excelência permite que eu colhe os votos dos demais colegas? Pois não, Excelência. Murilo, não sei o que aconteceu. Como vota Vossa Presidente, Excelência, desembargador Wellington? É o número 11, eu não voto, Excelência. Eu não participo. Se for o número 11... 12. Vossa Excelência, nós estamos julgando... É o 12. 12. Um minuto só. Senhor presidente, acho que seria o caso de ouvir o advogado. Porque foi conhecido e provido em parte. Em parte. Mas eu gostaria só saber logo como vota Vossa Excelência, desembargador Wellington. Eu acompanho o relator. Desembargadora Socorro, já antecipou o voto? Não, eu não participo desse julgamento, Excelência. No 12º... Desembargador Chalub já votou. Desembargador Domingos Chalub. Desembargador Domingos. Senhor presidente, é só para esclarecer, porque já foi dito que foi provido em parte. Só com relação à redução da multa, desembargador Chalub. Como? Foi só com relação à redução da multa. Foi mantido a decisão para não interromper o fornecimento de energias a órgãos, serviços essenciais, e a multa foi reduzida para R$10.000, que era muito maior. Só essa parte. Eu concordo com o relator. Vossa Excelência, doutor Johnny Cleutes, quer sustentar oralmente? Bom dia, Excelências. Bom dia, desembargador presidente. Eu quero sim sustentar oralmente, porque a necessidade de que sejam feitos alguns esclarecimentos quanto ao objeto do recurso do agravo, porque está tendo uma confusão no primeiro grau sobre o que é serviço essencial e o que não é serviço essencial. Então, doutor, a partir desse momento, eu concedo a palavra a Vossa Excelência pelo tempo regimental de 15 minutos. Decline o seu nome e a inscrição na OAB, por favor. Johnny Cleuton Simões Mendonça, OAB-AM 8340. Obrigado, doutor. Bom dia, desembargadores. Em que pese o desembargador Elci ter adiantado a parte dispositiva do seu voto, que está reduzindo as trends, ainda assim há necessidade que seja debruçado um pouco mais sobre a questão, que é uma questão muito sensível, que ela não afeta apenas esse processo. Essa é uma situação recorrente que tem acontecido em todos os municípios do estado do Amazonas, que é o inadimplemento, quanto mais, das faturas de energia elétrica. Então, esse agravo de instrumento, além de combater a decisão agravada, ele tem como foco também criar um precedente jurisprudencial na segunda Câmara Civil, para que, quando tiver esses futuros comportamentos, a empresa possa ter uma segurança jurídica, até na procedência dos seus atos. Nesse caso específico, que trata-se da comarca do município de Lábrea, é importante destacar que o município ele já acumula um débito que ultrapassa a casa dos 20 milhões de reais. Tá? E, ao que tudo indica, o município ele vem litigando com má fé e utilizando-se da chancela do Poder Judiciário para manter sua inadimplência. Nesse caso específico, nos autos de origem, o município ajuizou uma ação em 2013, onde ele pretendia que não tivesse seu nome inscrito no CADIM, que é o órgão de proteção ao crédito, porque essa inscrição estaria impedindo que ele efetuasse novos convênios para ganhar recursos. E, na época, foi deferida liminar para que não ocorresse a inscrição. Posteriormente a isso, desembargador Elci, em 2018, ou em 2019, foi quando foi interposto esse agravo de instrumento,
o município de Lábrea, ele protocolou um pedido de um fato superveniente num processo e um pedido de abrangência da liminar. E nesse pedido, ele estava querendo obrigar a Amazonas Energia a religar todas as unidades consumidoras do município. Tá? Em um primeiro momento, o magistrado Acó, ele delimitou que fosse ligada apenas às atividades dos serviços essenciais. Inclusive, ele citou o precedente do STJ, que foi feito esse precedente em embargo de divergência na época de relatoria da ministra Eliana Calmon, que assim ficou a ementa. O mesmo entendimento se estende à hipótese de figurar como consumidor pessoa jurídica de direito público, com a preservação apenas das unidades e serviços públicos cuja paralisação é inadmissível. Legalidade do corte para as praças, ruas, ginásios de esporte, repartições públicas, etc. Embargos de divergências providos. O que aconteceu em ato seguido? O município fez uma nova petição pedindo que fosse restabelecida a energia dos pontos e o magistrado deferiu que fosse restabelecido a energia de diversos pontos, inclusive pontos que são mencionados no STJ como pontos onde pode ter feito corte de energia, como ginásio, quadras, Vila Olímpica, repartições públicas, ou seja, para o juízo de primeiro grau, está havendo um entendimento de que todas as unidades que envolvam a administração pública são essenciais. Isso não pode ser admitido, porque isso faz com que o judiciário chancele o inadimplemento, ocasionando o risco de um colapso da empresa Amazonas Energia. Porque assim como o município também precisa do fornecimento de energia elétrica para poder prestar um serviço para a sua população, a Amazonas Energia ela também precisa angariar os recursos pelo fornecimento de energia para que ela possa manter o próprio serviço. Vai chegar um ponto em que vai ser impossível ela manter esse serviço. Até porque, como eu falei no início, essa situação é recorrente em vários municípios. Em que pese, é importante fazer aqui um destaque, que em que pese a atual pandemia do Covid, esse agravo de instrumento ele foi interposto no ano de 2019. Tá? Então, nós não queremos cortar energia hoje. Né? Nós queremos aguardar a recuperação da pandemia, que todos possam retomar suas atividades econômicas, mas que haja uma contraprestação. Só para vocês terem ideia do que está acontecendo nos autos de origem, as folhas 295 dos autos, a prefeitura ela alega que ela solicitou apenas a ligação de 43 pontos das unidades consumidoras que são cobradas pela Amazonas Energia, que ultrapassam as 200. Mas, embora ela só reconheça as 43, ela não paga pelas 43, mas quer que seja mantido o fornecimento de energia por todas as outras. Pois não, desembargador? Alguém falou alguma coisa? Foi desembargador Elci? Não. Não? Eu acho que teve alguma interferência no áudio. Então, o município, nos autos... Não tá boa. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Então, o município nos autos, ele reconhece o fornecimento de energia para 43 unidades, que foi onde existe uma ordem de serviço de ligação assinada por eles. Mas, ao mesmo tempo que eles só reconhecem essas 43, eles não querem pagar pelas 43, porque não depositam nenhum incontroverso. Na ação, eles discutem que eles são cobrados por unidades que não são de competência deles, mas, ao mesmo tempo em que eles defendem essa tese, um comportamento completamente contraditório, eles ficam fazendo pedidos, que foi o caso dessa liminar agravada, para que seja mantido o fornecimento de energia elétrica nas demais unidades. Esse comportamento contraditório ele deve ser coibido pelo nosso tribunal. E esse comportamento contraditório ele também é vedado ao próprio órgão julgador. E, nesse caso especificamente, a decisão do magistrado de piso, citando o precedente do STJ, onde há delimitação do que seriam atividades essenciais, e, em seguida, que foi o que motivou esse agravo de instrumento, ele faz uma flexibilização do que seriam atividades essenciais, onde ele inclui nisso daí como ginásio, Vila Olímpica, Secretaria de Turismo, Secretaria de Lazer,
todas as repartições públicas, praticamente, inclusive as praças. Então, excelências, a gente, na qualidade de patrono da Amazonas Energia, entendendo a questão, a sensibilidade dessa questão, nós temos o pedido no agravo de instrumento para que seja delimitado por essa turma o que são as atividades essenciais, até mesmo para que não haja discussão futura quanto a descumprimento de liminar. Porque toda vez que a Amazonas Energia vai interromper, por falta de pagamento, uma unidade consumidora do município de Lábrea, o município peticiona no processo e o magistrado concede liminar para que essa unidade tenha a energia restabelecida. Afinal, a multa é uma multa vultuosa de R$50 mil por dia. A Amazonas Energia ela tem, a duras penas, cumprido essa liminar, uma liminar precária. Mas isso está em vias de inviabilizar a própria atividade econômica da empresa. Então, é nesse sentido, desembargador Elci, e mais desembargadores que acompanham nesse agravo de instrumento, que é o desembargador Wellington e o desembargador Chalub. É por esse motivo que a Amazonas Energia pede vênia para que haja o pronunciamento deste órgão julgador, no sentido de que seja observado o precedente do STJ no julgamento dos embargos de divergência de recurso especial 721-119 do Rio Grande do Sul, bem como requer que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, reformando na íntegra a decisão agravada, autorizando a agravante a proceder à interrupção do fornecimento de energia elétrica por inadimplência das unidades consumidoras não essenciais, delimitando as consideradas essenciais, nos termos do precedente da STJ. E, alternativamente, caso esse tribunal entenda que não tem como ser feita essa delimitação de essenciais e que a Amazonas Energia ela deve ser, por força da liminar precária, obrigada a fornecer energia gratuita ao município de Lábrea, alternativamente, que seja determinado ao agravado, o município de Lábrea, que realize o pagamento do débito acumulado desde a concessão da liminar. É o mínimo. Desde a concessão da liminar nas unidades em que ele quer energia. Se ele quer que tenha energia, é porque ele é o beneficiário. Então, isso esvazia a tese dele de que ele não recebe esse serviço, já que ele quer que tenha energia nas unidades consumidoras. Então, que seja condicionado o pagamento do débito acumulado desde as liminares, referente às unidades abarcadas pela mesma liminar, como condição para a manutenção da liminar agravada e do fornecimento de energia elétrica. Obrigado a todos pela atenção. Eu agradeço, Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao desembargador relator Elci Simões. Senhor presidente, senhores desembargadores, eu li o memorial do eminente advogado. Eu vi, a princípio, que essa forma de desligar a energia é como forma de pressionar o pagamento. Não me parece correto. Embora eu entenda o inconformismo do advogado em não querer desligar para forçar o pagamento, quando poderia a ação judicial, a cobrança ser efetuada ou mesmo bloqueada uma importância parceladamente do município para fim de pagamento. Já há tantos anos discutindo essa questão, ainda não foi viabilizada o pagamento das contas pretéritas. Ora, também seria inovação processual trazer agora esse tema, se ele não discriminou quais são as unidades essenciais e as que não são essenciais. Então, eu entendo o inconformismo da empresa, que não recebe, e a maioria dos municípios do Amazonas estão nessa situação, mas é necessário uma medida efetiva da Justiça para bloquear parceladamente, de acordo, provavelmente no momento atual, umas parcelas mensais para ela vir recebendo gradativamente. O que não pode é cortar a energia num momento tão crítico de saúde da população do Estado. E nesse termo, Excelência, embora entendendo o inconformismo do eminente advogado, eu estou só provendo, em parte, o agravo para reduzir a multa, que era 50 mil, para 10 mil, e mantendo os demais. Eu penso que deve agilizar uma maneira de bloquear importância, se efetivamente legal, para que não prejudique também a administração municipal, porque eles vão recebendo parceladamente os seus
o consumo sem prejudicar a população. É nesse sentido que eu votei, excelência. Desembargador Elci, pela ordem, o senhor Pois vai... não, Vossa nesse Excelência sentido, autoriza, desembargador Elci. Sim, excelência. nesse sentido dessa sua colocação, que eu achei muito pertinente, que é exatamente o pedido alternativo do agravo de instrumento, para que haja uma condição ao pagamento dessas faturas vincendas, onde Vossa Excelência mencionou que fosse feito o bloqueio em valores parcelados na conta do município. O pedido alternativo do agravo de instrumento, ele é nesse sentido, de que tem um pagamento, no mínimo, das unidades abrangidas pelas liminares. Considerando esse seu raciocínio, Vossa Excelência não poderia, ou a gente pode fazer isso constar como parte do voto? É possível? Senhor presidente, senhor advogado, excelência, seria uma supressão de instância. Esse assunto tem que ser analisado pelo juízo de primeiro grau. Nós não vamos nos suplantar a decisão do juiz. Aí seria suprimir a instância. Nesses termos, ele deve fazer esse pedido ao juiz de primeiro grau. É nesse sentido, excelência. Pois não. Eu pergunto ao desembargador Wellington, como vota Vossa Excelência? Eu acompanho o relator, Excelência. Senhor presidente, Pois não, desembargador Chalub. eu queria fazer algumas considerações e fazer uma ponderação. Você dá a palavra a Vossa Excelência. É que eu quero deixar claro para o ilustre advogado e para quem está nos assistindo que nós somos aqui órgão fracionário, a segunda Câmara. Nós não podemos fixar tese aqui. Isso caberia ao Pleno, que seria recurso repetitivo, ou o Tribunal Superior para fixar uma tese. Nós não podemos, aqui num agravo de instrumento, fixar uma tese e mitigar o que deve ser feito e o que não deve ser feito com relação ao fornecimento de serviço, no caso, o serviço essencial. Então, eu quero dar essa explicação para o advogado. A outra ponderação, aí eu faço uma ponderação ao eminente relator, quando ele reduz a multa, para reduzir para R$20 mil. 10 mil. Não para 10 mil. Vossa Excelência aceita a sugestão do desembargador Elci, do desembargador Chalub, na redução da multa, não para 10 e sim R$20 mil? E essa questão da multa não vai ser nem viabilizada porque a empresa vem cumprindo o liminar do juiz. Então, me parece que não é conveniente aumentar ou reduzir a mais, porque a empresa vem cumprindo em todos os casos. Um descumprimento, além da multa, caberia também uma parte criminal a cargo do Ministério Público. Me parece que, nesse sentido, eu quero que a devida venha. Eu quero manter... Mas essa multa... Desculpa, desembargador. Desembargador Chalub, Vossa Excelência acompanha o relator? Não, mas essa multa, quem deve é o município ou a empresa? A empresa. Vossa Excelência está reduzindo para 10 mil. Se não cumprir a liminar do juiz. Eu concordo com o relator. Proclamo o resultado por unanimidade de voto, agravo conhecido e provido em parte, tão somente para reduzir a multa de R$50 mil para R$10 mil. Lido e assinado o acordo. O próximo, doutora. Número 16, desembargador. Número? 16. 16. Em julgamento, apelação civil 06-1302, dígito 57, que tem como apelante Carlos Alberto da Silva Façanha, apelado Banco Industrial do Brasil, Sociedade Anônima. Concedo a palavra ao eminente relator Elci Simões de Oliveira. Desembargador, há um pedido de sustentação oral pelo apelado. Pelo apelado. Desembargador Elci, Vossa Excelência, que é o relator, concede
a Eu sustentação concedo o oral? prazo, concedo, sim. Hã? Concedo o prazo regimental. Pois não. Então, eu vou conceder a palavra ao advogado apelado, doutor Francisco Davi. Diga o seu nome completo e a inscrição na OAB, doutor, para registro. Excelências, bom dia. Meu nome é Francisco Davi Veras Rocha, OAB Paraíba 17865A. Represento aqui os interesses do Banco Industrial do Brasil. Certo. Obrigado, senhor presidente. Só um minuto, doutor. Desembargador, o doutor Francisco irá sustentar no processo número 17 também, pelo Banco Industrial. Deixa. É o mesmo caso? Sustenta primeiro, seria o caso de um julgamento, não sei como. Vamos julgar em conjunto os dois processos. É a mesma situação, né? Muito próximo, excelência. Desembargador Elcio, peço permissão para pregoar também o número 17, que tem como apelante Maria Cleonice Fete Santana, e apelado Banco Industrial do Brasil, Sociedade Anônima. Vossa Excelência, o relator, trata-se da mesma matéria. Agora sim, eu concedo a palavra ao doutor Francisco Davi. Senhor presidente, bom dia. Desejo também bom dia aos demais componentes do órgão colegiado. Sobre o caso, em que pese ainda não ter sido feito relatório, é de fácil entendimento e sobre ele não recai nenhuma dúvida. Aproveitando a oportunidade de que os processos foram reunidos, eu aproveito para traçar aqui alguns detalhes sobre os fatos ocorridos, que certamente, no que for comum, aproveitarei aos dois, e no que divergir, eu farei questão de fazer pronunciamento para apontamentos, para que não haja nenhuma confusão em relação ao entendimento. Nos dois casos, Excelência, houve ajuizamento de ação para que fosse reconhecida a ilegalidade de uma contratação que envolve o cartão de crédito de consignado, contratado diretamente com o Banco Industrial do Brasil. Nesta oportunidade, foi-se contratado um cartão de crédito que tem por trás a possibilidade de pagamento de uma parcela mínima por meio de desconto em empréstimo consignado. É um cartão de crédito muito semelhante, na verdade, é semelhante às outras modalidades, aos outros tipos de cartões de crédito já comercializados, praticados por outras instituições financeiras, que a princípio não trazem muita discussão. Neste caso em específico, nas duas ações, os autores eles apontaram que não conheciam esses detalhes contratuais, esses detalhes do negócio, de que se tratava, na verdade, de um cartão de crédito. Nos dois casos, os autores informaram a intenção, na verdade, de contratar o empréstimo consignado. Excelência, essas ações foram ajuizadas considerando essa causa de pedir, teriam aí os autores incorrido em erro quando da contratação e, por isso, pediram que fosse o negócio anulado, fosse reconhecida a nulidade em relação a eles e devolvido qualquer quantia paga a maior do que é o pretendido quando a contratação do suposto empréstimo consignado. Ofertadas defesas nos dois casos, foi mostrado que sim, os autores tinham a intenção de contratar o empréstimo, o cartão de crédito consignado. Sobre isso não havia nenhuma dúvida. Nos dois casos, houve a juntada de documento correspondente, formalizado na época, isso há quase 10 anos, e a empresa, quando formalizava esses negócios nessa formatação, ao contrário do que é discutido hoje, em 2020, sobre isso ela não tinha nenhum problema, nenhum vício de entendimento. Na oportunidade, da mesma forma que é feito por outras empresas que comercializam o cartão de crédito, a parte busca a instituição que faz uma ficha cadastral, uma ficha de solicitação, e essa ficha de solicitação é submetida a uma aprovação de crédito. Estando aprovado, o cliente recebe em sua casa o cartão de crédito, posteriormente a senha e todos os detalhes contratuais. Aqui, igualmente a mim, eu acho que todos têm um cartão de crédito e a formatação de contratação é essa. Nenhum cartão de crédito ele é contratado e recebido plástico na oportunidade. E esse é um detalhe que os autores, quando do ajuizamento, fazem questão de se apegar. Eles disseram que não sabiam, que não receberam plástico, mas não se recebe o plástico do cartão de crédito na oportunidade da celebração do contrato. Neste caso aqui, um detalhe que ele traz é que foi feita uma ficha de adesão, uma ficha de solicitação do serviço, da mesma forma que ocorre em todos os outros casos de contratação de cartão de crédito. Neste caso, Excelência, o que acontece no entender da parte promovida é que os autores se valem de um ocorrido processual, de um entendimento de qual a empresa contraria não concorda, que tratou de julgar nulos
contratos semelhantes e firmados nessa oportunidade, quando tinham só uma ficha de adesão, falando de legalidade, ausência de informações. Mas no caso concreto, Excelência, e nos dois casos, entrando no detalhe dos casos, nós temos que os autores receberam sim os cartões, receberam os plásticos, e uma prova disso é que existe a prestação de serviço inerente à utilização do cartão de crédito. No caso do senhor Carlos Alberto, inclusive, ele realizou várias compras em datas diferentes. No caso do senhor Carlos Alberto, Excelências, ele entrou em contato com a empresa para desbloqueio do cartão, e isso foi devidamente comprovado nos autos por meio de juntada de gravação, em que ele é questionado sobre o teor do negócio e a intenção de desbloquear o plástico. Ele o fez e realizou várias compras. Sobre isso, a intenção de negociar, na verdade, demonstra uma má-fé da parte autora, que, se ele tivesse usado uma outra fundamentação para ajustamento da demanda, poderia ser discutível, mas o que ele traz é que não sabia o que estava contratando, como se tivesse incorrido em erro. Mas isso não é verdade. E ainda que ele tivesse dúvidas sobre os detalhes da contratação, posteriormente ele convalidou o negócio quando utilizou o plástico, depois de pedir o desbloqueio. Da mesma forma, a outra parte promovente, ela fez a utilização do cartão quando realizou saques, e aí, igualmente aos senhores que tem cartão de crédito, eu acredito que sim, eu tenho vinculado ao meu cartão de crédito a possibilidade de realizar um saque num caixa de autoatendimento. E isso ela fez. A parte promovente, a senhora Maria Cleonice, ela por algumas vezes realizou saques em autoatendimento, o que é vinculado, o que é um serviço próprio do cartão de crédito normal. E isso, obviamente, vem como contraprestação, justifica o envio de cobranças em boletos, que também foram enviados para a residência dos dois autores. Basta-se ver o endereço dos boletos juntados aos autos com os endereços juntados pelos autores. E aí, Excelências, considerando esses detalhes, considerando que nos dois casos foi juntada a ficha de solicitação de contratação, e especifico, porque em outras oportunidades já vi julgamento que trata, essa ficha não traz um detalhe de que se trata de um cartão de crédito. Sim, Excelências. Essa ficha traz especificamente o detalhe de que a parte autora está solicitando o cartão de crédito e informando que este recebe. Essa ficha tem menos detalhes do que o inteiro teor do contrato que é enviado para o endereço da parte autora. Mas lá é sim indicado que se trata de uma solicitação de um cartão de crédito, bem como que no prazo será enviado ao endereço do autor o contrato devidamente, o contrato para a ciência de todas as cláusulas. Sobre isso não tem nenhuma dúvida. E essa ficha está assinada pelos autores, que não são analfabetos. O senhor Carlos, inclusive, é um sargento da Polícia Militar do Estado. Então, não são pessoas desprovidas de um mínimo de cultura ou de conhecimento para melhor entendimento dos detalhes. Então, falar que o documento assinado, que é o que consta nos autos, e é a solicitação de contratação, nele não há indicação do negócio? Sim, aqui fala, o primeiro item do documento é solicito a emissão do BI-Card, objeto dessa ficha cadastral. E em seguida fala também sobre o envio do contrato ao endereço do autor. Então, justamente por existir documento assinado pelos autores que falam sim da especificidade do negócio, que é o cartão de crédito, pelo fato de os dois autores, por conta de movimentações realizadas e vinculadas, utilizando os referidos cartões, seja por meio de compras, seja por meio de saques, que só seria possível diante de um desbloqueio prévio, e aí, considerando os detalhes dos processos, os dois casos eles foram julgados, os pedidos, nos dois casos, os pedidos autorais foram julgados improcedentes. A magistrada condutora dos julgamentos, olhando a prova produzida nos autos, olhando a forma com que os autos, as provas foram produzidas, ela conseguiu cravar o entendimento e ela, como condutora das provas, ela se convenceu. Ela disse que, do que tem nos autos, não há nada que possa justificar a procedência dos pedidos, julgando improcedente. No entanto, a parte autora, como já era de esperado, recorreu, trazendo aqui para a apreciação deste órgão. E aí o Banco Industrial do Brasil, como também não poderia ser diferente, com base nessa fundamentação que eu trouxe, demonstrando, na verdade, a má-fé dos autores, quando falaram que não sabiam do que se tratava a negociação, mas, por outro lado, utilizaram o serviço de forma comprovada documentalmente nos autos, é que se justifica o julgamento pelo o desprovimento dos pedidos recursais. Excelências,
E eu trago aqui essa questão considerando que esta corte, esse órgão, para revisão do entendimento fixado em primeiro grau, deve, numa reanálise das provas produzidas, desconstruir o entendimento fixado pela magistrada condutora, quando disse, olha, o documento tal comprova a ciência, o documento tal comprova a utilização do cartão, o documento tal faz com que torne indiscutível a intenção de contratar o empréstimo, o cartão de crédito, e não o empréstimo consignado como indicado a parte autora. Nesse contexto, excelências, é que finalizo, já vou para a parte final das minhas razões, é que o Banco Industrial do Brasil requer o desprovimento dos recursos, e aí considerando o julgamento conjunto, o desprovimento dos recursos interpostos pelos autores, postulando, então, pela manutenção da sentença mantida, e, em última hipótese, o que não se espera, mas, em última hipótese, em caso de revisão do entendimento fixado em primeiro grau, que seja fixada uma condenação compatível com o que há nos autos, não havendo que se falar em má-fé e, consequentemente, necessidade de devolução de valores de forma dobrada, ainda mais indenização por danos morais, no entendimento dessa empresa, não há nem que se falar em danos a serem reparados, e, em última hipótese, também, que seja determinada, em caso de necessidade de entendimento de devolução de valores, que haja uma compensação, que os autores não enriqueçam indevidamente e na verdade, o que justifica uma compensação dos valores efetivamente recebidos por eles com o que deve ser devolvido. É nestes termos que se requer. Não, eu vou devolver a palavra ao desembargador relator Elcísio Gomes. Senhor presidente, senhores desembargadores, prestei muita atenção no inconformismo do eminente advogado e eu, muitas ocasiões, tive o cuidado de ir num banco que tem uma agência lá no tribunal. Para você fazer um empréstimo consignado, você verifica a margem. Chegando lá, se você não tiver margem, o banco não empresta. Então, o que é que os bancos, no caso aí, sabendo que o cliente estava estourado a sua margem de consignação, de fazer empréstimo, tem que bloquear qualquer empréstimo. Não pode, sabendo que ele não está. Ocorre até uma culpa recíproca do próprio o emprestante, porque ele vai no banco e o banco deixa essa margem de erro que deve bloquear. Olha, o senhor não tem margem de empréstimo. Então está bloqueado qualquer empréstimo para o senhor. Agora fica um empréstimo consignado, que às vezes ele pensa que é um empréstimo com juros baixos e é juros de cartão de crédito. Então é nisso que eu bato. E que, embora eu penso que o banco também tem que haver, como isso é questão do Código do Consumidor, ele deve dizer, olha, o senhor não pode emprestar, o senhor não pode mais tirar nem mais dinheiro, nem usar, bloqueia o cartão de crédito, bloqueia tudo. O senhor não pode usar, o senhor está com a sua margem, aqui economicamente, está aqui, nós calculamos, o senhor está com a sua margem de empréstimo inviável, não dá mais, senão vai atingir o sustento da sua família. Então, desse tempo, senhor presidente, eminente advogado, eu entendo o inconformismo do banco, o advogado, nas suas razões, mas então eu dei parcial provimento à apelação. E a verbetação, eu vou ler a verbetação, senhor presidente, apelação, relação de consumo, cartão de crédito, cobrança indevida, repetição do indébito, possibilidade, dano moral ou ocorrência. Aí o primeiro dispositivo, já que a ementa constitui a verbetação, que é o assunto tratado, e o dispositivo é o seguinte: nas relações de consumo é imprescindível a obediência aos princípios da transparência, informação e boa-fé. Ocorrendo violação a um desses princípios devido à supremacia técnica e econômica do fornecedor, gera um contrato vicioso e a necessidade de indenizar o consumidor. Ora, sabendo que o consumidor não possui margem de empréstimo, mesmo assim, libera dinheiro para o consumidor? O item 2 do dispositivo, da ementa,
restando devidamente configurado o abalo moral, incide o dever de indenizar pela ação conhecida e parcialmente provida. Então, é nesse sentido que eu decidi, ponderando isso. Os bancos não podem mais emprestar nada para quem está com a margem de empréstimo bloqueada. Tem que bloquear o empréstimo. Nós mesmos, se formos lá, tivermos com empréstimo no banco, ele não empresta. Não empresta. O Bradesco não empresta. Então, é nesse sentido que eu votei, senhor presidente. Pois não, desembargador. Eu queria só para levar ao conhecimento dos colegas, eu já verifiquei, o dano moral, Vossa Excelência está arbitrando em R$ 5.000 em todos os processos, nos dois. Foi, é verdade. Sim, colho o voto, desembargador Domingos Chalub. Excelência, eu estou acompanhando o relator e eu só queria fazer uma observação. Eu sei que o desembargador Elci tem anos de magistratura e ele foi e é um dos melhores magistrados que nós temos no nosso quadro. Obrigado, desembargador. E eu sei da preocupação dele. Mas nós não podemos, para efeito didático, tudo bem, mas nós não podemos orientar o banco, nem as partes, como é que elas devem proceder, porque isso refoge ao Poder Judiciário. Nós não podemos controlar os bancos que ele deva bloquear ou deva fazer alguma coisa. Cada caso concreto nós vamos analisar, até porque no nosso país só tem praticamente 5 ou 6 bancos. E eles fazem o contrato, querem arrecadar dinheiro, querem emprestar dinheiro no mercado. Essa orientação ela é até saudável, mas refoge ao Poder Judiciário. Com relação ao voto, eu concordo com o relator. Bom, senhor presidente... Com voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu já votei e ratifico o meu voto, acompanhando o eminente relator na íntegra. Não, desembargador. Proclamo o resultado. Estou apenas dizendo que isso é argumentação. Ambas as apelações foram conhecidas e providas com o arbitramento do dano moral em R$ 5.000. E de assinado o acordo. O próximo processo, doutor. Igreja à presidência. Obrigado, Excelência. Agradeço a presença, doutor. Obrigado. Vou desconectar. Presidente, esse voto que nós demos agora é com relação aos 2 processos, é isso? Sim, senhor, desembargador. Doutora Poliana, qual é o próximo? Número 18, desembargador. 18. Em julgamento, apelação civil que tem como apelante o Wallace dos Santos Lemos, apelado do Estado do Amazonas. Devolvo a palavra ao desembargador Elci Simões de Oliveira. Também a pedido de sustentação, desembargador, por parte do apelante. A pedido de sustentação oral, é? Sim, a pedido de sustentação por parte do apelante. Pois não. Desembargador Elci, como Vossa Excelência... Concedo. Qual é o número, Poliana? Número 18, desembargador. 18. É o 18, desembargador Elci. Eu pergunto aos demais colegas se Vossa Excelência autorizar, sabendo o posicionamento de cada um. Pois não, Excelência. Quem vai sustentar é o apelante, não é isso? O advogado apelante do Estado? Sim, desembargador. Do Estado não. Provido. Não. Tem declaração de voto Senhor contrário presidente, do Chalub e da desembargadora Socorro. Desembargadora, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu já votei eletronicamente, ratifico. Eu trouxe uma divergência, pedido vem ao eminente relator, e na parte dispositiva dela, para não cansar os senhores, mas aí tem pedido de sustentação, não é, desembargador? Sim. Então é melhor que nós possamos ouvir os advogados antes de discutir nossos votos. Pois não. Eu vou conceder a palavra ao advogado
do apelante, Vossa Excelência decline seu nome e inscrição na Ordem dos Advogados, doutor. Doutor Fred, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Senhor presidente, só para racionalizar, o voto já tem uma divergência, isso é uma apelação, correto? Correto. Correto. De qualquer maneira, isso vai ter que ser adiado para complementar o julgamento. Mas eu não sei se a desembargadora Socorro, após a sustentação oral, pode mudar ou não o voto dela. Por isso que ela pediu que fosse ouvido o advogado. Desembargador, porque a primeira fase do processo é justamente esse, não é? Então, tá bem, vamos ouvir, senão eu vou, com a minha interferência, está perdendo mais tempo. Verdade, vamos ouvir. Doutor, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos, doutor Fred. Decline seu nome e a sua inscrição na OAB. Bom dia, Excelência. Meu nome é Frederico Gustavo Távora, OAB AM 6462. Excelência, trato os presentes autos, eles cuidam de um processo administrativo disciplinar. O meu cliente, ele ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Amazonas, mas depois de ser submetido a um processo administrativo disciplinar, ele foi licenciado das fileiras em 11 de dezembro de 2012, inconformado, e esse processo, a formalidade dele, a forma dele, é regida pela Lei 3278 de 2008, que trata do regime disciplinar do Sistema de Segurança Pública. Inconformado, ingressou com uma ação. O magistrado, antes de despachar e iniciar determinada situação do Estado, verificou, no primeiro momento, que a ação não era instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura. Por isso, determinou que fosse emendada. O advogado intimado juntou documentos. Esse documento consta, folha 23.376, o então advogado. O juiz detectou que esses documentos não eram pertinentes nesse primeiro despacho. Posterior à emenda inicial, os documentos eram pertinentes, eram até confusos, mas mesmo assim determinou a citação do Estado. O Estado contestou e então sobreveio a sentença de improcedência do pedido. Embargamos, afirmando que, diante da falta de documentos indispensáveis à propositura da ação, o que não se confunde com condições da ação, pedimos que o processo fosse extinto sem resolução do mérito. O magistrado, então, também não acolheu os embargos de declaração, e daí o nosso inconformismo veiculado através deste recurso de apelação. É uma tese que temos sustentado recorrentemente, a de dizer que a Lei 3.278 é uma lei formalmente inconstitucional por violação do artigo 38, parágrafo único da Constituição do Estado do Amazonas. Isso porque o artigo 38, parágrafo único da Constituição do Estado do Amazonas determina que o estatuto dos integrantes do sistema, não só dos integrantes do sistema de segurança pública, mas, dentre outros, da Polícia Militar, seja regulado por lei complementar. É a forma estabelecida pela Constituição Estadual para aprovação do Estatuto da Polícia Militar. Pois bem, em primeiro ponto, precisamos definir o que é estatuto. Regime estatutário significa que os direitos e deveres de determinada categoria estarão previstos em lei. Existia uma lei anterior à atual Constituição Estadual, que é a Lei 1.154 de 1975, denominada Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Amazonas. Esta lei não é uma lei complementar, mas por ser anterior à Constituição Estadual, foi por ela recepcionada na sua parte material, e não precisava a sua forma ser transmudada. Isso é normal, isso aconteceu, por exemplo, com o Código Tributário Nacional. Então, mas é importante destacar que o regime disciplinar, e ali estão direitos e deveres dos servidores,
a forma como se conduzirá o processo administrativo disciplinar, as sanções que devem ser aplicadas, as provas que devem ser produzidas, obviamente, tratam. A Lei 3.278 trata de um importante ponto do regime estatutário da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Ou seja, faz parte do Estatuto. A só existência da Lei 1.154 de 75 não importa dizer que ela não possa vir posteriormente a ser alterada. É até normal que uma outra lei venha regular determinada matéria e que ela seja revogada expressamente ou tacitamente. Isso é o que consta até da LINDB, no seu artigo 2º, parágrafo 1º, salvo engano, a possibilidade de revogação. No entanto, toda revogação relativa ao Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Amazonas, posterior à Constituição Estadual, deve guardar pertinência com o que determina o artigo 38, parágrafo único da Constituição do Estado do Amazonas, sob pena de negarmos eficácia à própria Constituição Estadual. E veja, os artigos 218 e 25 da Constituição Federal, eles conferiram o poder de auto-organização aos Estados, ou seja, o poder de editar leis e a própria Constituição Estadual. Então, não pode o legislador infraconstitucional simplesmente fechar os olhos para aquilo que determina a Constituição Estadual, porque aí estaremos negando eficácia à Constituição Estadual, violando os artigos 18 e 25 da Constituição Federal. E a Lei 3.278 de 2008, ela, inegavelmente, foi aprovada pelo rito de lei ordinária. A argumentação do Estado vai na linha de que o próprio Estatuto da Polícia Militar do Amazonas diz que determinadas matérias serão reguladas por outras leis. Sim, mas essas outras leis, desde que digam respeito ao regime estatutário dos servidores militares, devem ser aprovadas por força da própria Constituição pelo rito de lei complementar. Senão, poderíamos dizer que um aspecto inerente ao direito, a normas gerais de direito tributário não precisariam ser aprovados como lei complementar pelo só fato de existir o Código Tributário Nacional. E isso não aceitamos, o Supremo Tribunal Federal não aceita. Então, se a nossa Constituição Estadual, que se encontra no ápice do ordenamento jurídico estadual, regional, determina que determinada matéria deva ser aprovada pelo rito da lei complementar, então o legislador infraconstitucional deve aprová-la pelo rito de lei complementar. E é isso que defendo, que defendemos na ocasião. E vale um parêntese que, embora essa matéria não tenha sido arguída em primeira instância, é uma matéria que pode ser arguída a qualquer tempo, no próprio dizer do artigo 948 do CPC. A doutrina como um todo afirma que, enquanto não transitado e julgado, até porque nós estamos tratando de um vício de inconstitucionalidade, um dos mais graves dos vícios, pode ser arguída a qualquer tempo. O Estado teve a oportunidade de se manifestar contra a tese levantada. Então, Excelência, o que nós postulamos aqui é que se dê eficácia ao artigo 38, parágrafo único da Constituição Estadual. O regime disciplinar é, inegavelmente, um ponto importantíssimo do regime estatutário da Polícia Militar do Estado do Amazonas. E se faz parte do regime estatutário, não é porque existe uma lei denominada Estatuto dos Policiais Militares que outra não possa vir a regular um aspecto dessa lei. Então, por óbvio, é aí que reside o nosso inconformismo, nosso pleito de que se declare formalmente inconstitucional a Lei 3.278 do Estado do Amazonas, que foi aprovada pelo rito errado. Vale um outro parênteses também, que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha definido que não existe uma hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, mas ele também reconhece que, quando a exigência de lei complementar advém da própria Constituição, então ela é um requisito que deve, sim, ser obedecido.
Então, veja, não é qualquer matéria que o legislador infraconstitucional decidiu regular e, hoje eu vou tratar por meio de lei complementar, amanhã por meio de lei ordinária. Não. Há uma exigência constitucional. O artigo 38, parágrafo único da Constituição Estadual, é claro, é expresso que o regime estatutário desta categoria de servidores públicos deve ser regulado por lei complementar. E, obviamente, o regime disciplinar, em que estão previstas as regras, repetimos, do devido processo disciplinar, da forma como se pode chegar à imposição de uma penalidade, inclusive a mais grave das penalidades, que é a exclusão, a saída, a demissão do serviço público, deve ser regulado como determina a lei. Aí não há margem de discricionariedade ao legislador. O legislador tem que obedecer à Constituição. Não podemos negar a eficácia à Constituição. Então, excelências, senhor eminente relator, aí vai o primeiro ponto da nossa apelação. Essa questão incidental, no sentido de que seja declarada informalmente a inconstitucionalidade formal da Lei 3.278. Mas vejo aqui também que há uma questão importante, se Vossas Excelências reconsiderarem, ou Vossa Excelência reconsiderar a decisão, que é para esta declaração, ou mesmo para a não aplicação do artigo 38, parágrafo da inconstitucionalidade da Lei 3.278, é necessário observar a cláusula de reserva de plenário, do artigo 97 da Constituição Federal. Então, mas aqui vai os argumentos que nós defendemos para que seja declarada informalmente a inconstitucionalidade formal da Lei 3278. Obviamente que é com essa declaração de inconstitucionalidade, que tem um efeito retroativo e interparte, porque aqui é um controle subjetivo, declarar-se-á a nulidade do próprio processo administrativo disciplinar, que teve por base a Lei 3.278 de 2008, e a consequente reintegração do meu cliente às fileiras da Polícia Militar do Estado do Amazonas e a condenação do Estado ao pagamento de todas as remunerações que ele deixou de oferir. Esse é um primeiro pedido que nós fazemos. Nós temos um segundo pedido, Excelência, e diz respeito justamente à forma como foi conduzida a demanda do meu cliente em primeiro grau. E aí eu volto a repetir a Vossas Excelências que, num primeiro momento, não se juntou documento nenhum, e por isso o juiz determinou a emenda da petição inicial. No segundo momento, foram juntados documentos totalmente, e aí reconheçamos, totalmente desconexos com a realidade do que se argumentava, a não ser algumas páginas, algumas poucas páginas. O próprio juiz, no seu despacho posterior, reconhece isso, mas ainda assim determina a citação do Estado. Bom, mas quando falamos em documentos indispensáveis à propositura da ação, estamos falando de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Não estamos falando de condição da ação, de condições da ação. E as condições da ação se submetem à teoria da asserção. E o que justificaria, ao final do processo, não comprovado, uma sentença de improcedência. No entanto, eu repito, as questões são distintas, os efeitos são distintos justamente por isso. Porque, como não estamos tratando de condições da ação, mas sim de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ainda que detectada ao final da ação, a conclusão coerente com o ordenamento jurídico, com o Código de Processo Civil, só pode ser extinção do processo sem resolução do mérito, e não com resolução do mérito. E veja, superada a questão da inconstitucionalidade, é interessante sim ao meu cliente que seja extinto o processo sem resolução do mérito, na medida em que afasta qualquer problema para a propositura de uma nova ação. Porque aí não se pode alegar nada, nem ofensa à coisa julgada, nem ofensa à eficácia preclusiva da coisa julgada. Então, o que nós queremos é que se dê eficácia agora, quanto a este ponto, aos artigos 320, 321 e 485.4 do CPC, que trata do pressuposto de desenvolvimento regular
desenvolvimento válido e regular do processo, para que, caso não seja, esse julgamento não enverede para a declaração de inconstitucionalidade formal da Lei 3.278 de 2008, que a sentença seja reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito. Aqui encerro as minhas ponderações, agradeço a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado. É o que nós temos a pleitear. Vou devolver a palavra ao desembargador Elci Simão de Oliveira. Eu verifico que o Estado do Amazonas figura como apelado. Não teria o interesse público aí para ouvir a doutora Procuradora de Justiça, desembargador Elci? O Ministério Público aqui se manifestou pela falta de interesse nos autos, no parecer da doutora Suzete. Pois não, doutora. Eu agradeço. Devolvo a palavra ao desembargador Elci Simão. O desembargador está com o áudio desligado. Não estou escutando Vossa Excelência, desembargador Elci Simão. Áudio. Senhor presidente, senhores desembargadores, o meu voto foi dar provimento ao recurso e pela anulação da sentença e retorno dos autos para os devidos fins. Retorno para o juiz para instruir devidamente e apurar tudo direitinho no processo. O voto de divergência da desembargadora Socorro, ela vota pelo conhecimento e provimento do recurso também, mas não para anular a sentença de improcedência e reformá-la, transformando em sentença terminativa, com base no artigo 485, inciso 1. Terminativa, e já o advogado quer que seja sem julgamento do mérito, para ele poder, então, entrar com uma nova ação. Então, Excelência, é essa divergência. O voto de divergência é para transformar a sentença em terminativa, com base no 485. O meu é para anular. E o magistrado de primeiro grau instruir devidamente, fazer audiência, instruir e depois decidir todas essas questões levantadas pelo ilustre advogado. É nesse sentido que o meu voto e também, Excelência, eu posso ler a verbetação que ficou assim: apelação civil, sentença, julgamento antecipado, improcedência, ausência, prova, nulidade. Configura-se excessivamente de defesa, julgamento antecipado no sentido de improcedência do pedido por insuficiência de prova, apelação conhecida e provida. É nesse sentido que eu votei. E já há o voto divergente da desembargadora para que declarar provimento, mas para declarar improcedência da ação, transformando em sentença terminativa. Então, é essa a divergência, senhor presidente. Sim, desembargadora Socorro, Vossa Excelência está com a palavra. Conceda a palavra. Obrigada, senhor presidente. O relator já adiantou que tanto ele quanto eu votamos pelo provimento. No entanto, a fundamentação, e eu peço vênia ao eminente relator, é bastante diferente, porque eu estou em consonância com o pedido do impetrante. Porque, veja, senhores, entendo eu que o equívoco do magistrado não é por ele ter julgado antecipadamente a lide, mas justamente porque no momento em que assim ele o fez, ele deveria ter feito pondo fim à lide sem resolver-lhe o mérito e não pela improcedência. Então, é por isso, no meu voto, mesmo sendo terminativa, dá sim essa oportunidade para que, querendo, possa retornar. Então, eu entendo, eu mantenho o meu posicionamento pela procedência do pedido, porque entendo que a forma anular para ir ao primeiro grau não foi esse o pedido e não é esse o caso, que a decisão do magistrado não está equivocada por antecipar a lide julgar, mas sim a fundamentação da forma como foi feita. É como voto, senhor presidente.
Eu vou prosseguir, de qualquer maneira, no julgamento, a colega desimpedido. Proponho o voto do desembargador Wellington José. Não, do desembargador Chalub. Ah? Não faço Desembargador Chalub. É o desembargador Chalub, presidente, que participa do julgamento. Mas ele já antecipou, não já votou acompanhando o relator? Desembargador Chalub. Eu queria um esclarecimento. Essa apelação é de quem? Do seu Wallace dos Santos Lemos. Eu tinha apelado do Estado do Amazonas. Eu tinha votado integralmente com o relator, no sentido de voltar para o primeiro grau, correto? Agora, a desembargadora Socorro apresenta uma divergência dizendo que não, que ela dá procedência para o pedido do seu Wallace e dá como direito dele reconhecido de forma terminativa. Isso. Então, eu estou retrocedendo o meu voto e acompanhando a divergência da desembargadora relatora. Não, Perdão, do voto... da desembargadora que ela votou a divergência. Isso. Sim. Nesse caso, senhor presidente, realmente a desembargadora esclareceu e eu vou encampar, vou adotar o seu voto nessa terminativa, porque dá nova oportunidade ao inconformado que ele ingresse com uma nova ação devidamente fundamentada. Então, nesse sentido, a princípio, eu pensei que essa decisão da desembargadora não daria uma outra oportunidade ao apelante. Mas, nesse sentido, eu também encampo essa parte final do seu voto e peço para trazer na próxima sessão a leitura do acordo. Pois não. Então, já que o desembargador relator aderiu à divergência inaugurada pela desembargadora Socorro, proclamo o resultado por unanimidade de voto. Foi dado provimento do recurso para anular a sentença de improcedência reformada, né? Provimento ao recurso para anular a sentença e reformando nos termos do voto da senhora desembargadora Socorro. Fica agora é do relator. A próxima sessão para a leitura do acordo. Qual seria o próximo, doutora? Desembargador, terminaram as sustentações. Qual é, doutora? Terminaram as sustentações, então vamos para o número 4 da pauta. Sim, eu vou passar direto. Se houver alguma divergência de algum colega, eu peço que se manifeste, porque eu não estou aqui com o quadro, não estou conseguindo abrir os votos, mas vamos dar sequência com maior celeridade aqui. Senhor presidente, a divergência é de Vossa Excelência mesmo. A divergência, se eu não me engano. Desembargador, nesse caso, passaria a presidência a desembargadora Socorro, porque ela iniciou o julgamento e o senhor fica como membro, participa como membro. O senhor deu um voto divergente, inclusive, nesse processo. Pois não. Então, eu transfiro a presidência, eminente colega, desembargadora Socorro. Recebo com as minhas homenagens, desembargador Ari, e chamo a julgamento é o quarto processo, não é, doutora? Sim, desembargadora, quarto processo. É a apelação civil 0621 de 2015, em que é apelante e apelado Aliança Incorporadora Limitada e apelante e apelado Júlio Assis Correia Pinheiro, assim como é apelada Golda Incorporadora Limitada. Eu presido e é relator eminente desembargador Wellington José de Araújo, a quem passa a palavra. Tem um pedido de vista do desembargador Chalub nesse processo. É isso, doutor? Então, passa a palavra ao eminente desembargador Chalub. Eu não vejo ele aqui no plenário. Eu estou pedindo adiamento para a próxima sessão. Então, adiado a pedido do membro vistante, devolvo a presidência ao desembargador Ari. Obrigado. Trago. Qual é o próximo? Continua como presidente, que são processos antigos que já iniciaram o julgamento. Então, pronto.
Recebo novamente, pergunta a senhora secretária, qual o processo a ser julgado? Número 5, desembargadora. O 5 processo, nós temos a apelação civil 0637 de 2018. É apelante Jean Meire dos Santos Cardoso e apelado Banco Industrial do Brasil S.A. Aqui a relatoria do eminente desembargador Wellington José de Araújo e é continuidade do julgamento. Com a palavra, Sua Excelência. Não sei, acho que vou comparar. Participam desse julgamento o desembargador Délcio, que acompanhou o voto do relator, o desembargador Elci, desembargador Ari, desembargador Chalub. Eu tenho um voto divergente, Excelência. Tem um voto divergente do desembargador Elci. Pois não. É continuidade de julgamento, a sustentação oral foi realizada pelo apelado. Uma palavra, desembargador. Senhora presidente. Pois não. Eu estou pedindo licença para me retirar da sessão. Estão fazendo uma obra aqui no segundo andar e está uma interferência terrível, eu não vou conseguir. Inclusive, está se ouvindo barulho geral. Então, eu peço licença para me retirar. Os processos que eu votei ficam votados e os outros, na próxima sessão, eu voto. A senhora secretária, esse processo, o desembargador Chalub já havia votado? Não, desembargadora, não votou. Então fica adiado, senhores, tendo em vista a justificativa dada pelo desembargador Chalub para a próxima sessão. A Vossa Excelência permanece, desembargadora, como presidente no 6º e no 7º, mas o desembargador Chalub pediu vista do 6º, então adiaria, né? Tá, o 6º processo é a apelação civil 0616 de 2013, está adiado, uma vez que está com vista o desembargador Chalub. E o 7º chama julgamento, é a apelação civil 0614 de 2014. A relatoria é apelante Apvida Assistência Médica Limitada e apelado Vitor Hugo Andreoletti Filho. A relatoria do eminente desembargador Délcio, que conhece do recurso e da parcial provimento. Como vota o desembargador Ari e desembargador Elci? Acompanho o relator. Igualmente, Excelência. Há posicionamento do Ministério Público nesse processo, doutora Silvia? Estou olhando aqui, doutora. Deve ser conhecido o Ministério Público aqui, peraí. Pelo parcial provimento, pelo conhecimento da presente apelação e no mérito opina pelo parcial provimento, parecer da doutora Suzete. Então, em consonância com o Ministério Público, proclama o resultado à unanimidade, conhecido e provido parcialmente, desembargador Délcio já dá como líder assinado. Autorização dessa presidência. Vossa Excelência devolve a presidência, desembargador. Pois não, devolvo a presidência ao eminente desembargador Ari com as minhas homenagens. Qual o número, doutora? Número 9, desembargador. Em julgamento, processo número 9 da pauta, que tem como apelante Manuel Nonato de Souza, Antônio Freire de Souza, representado por Joel Nonato Freire de Souza. E apelante ainda, Manuel Nonato Freire de Souza, apelado Kamal Mohamed Al-Manaski. Eu sou o presidente, a desembargadora Socorro é a relatora, que é um conselho da palavra. Agradeço, senhor presidente. O primeiro recurso, senhor presidente, do senhor Manuel Nonato de Souza, eu conheço e dou parcial provimento. O segundo recurso, também do seu Manuel Nonato Freire de Souza, é conhecido e provido. A sentença reformada para julgar improcedente o pedido contido na ação reivindicatória. É como voto, senhor presidente. Caso o voto
O desembargador Domingos Chalub antecipou o voto? Não antecipou. Faz o adiamento ou o desembargador Delcio participa do julgamento? Eu estou apto a votar, se for necessário. Eu lhe pergunto, doutora, porque aqui consta como membro o desembargador Domingos Chalub. Ele foi designado. Aí não, ele não votou eletronicamente. Tá, então eu vou colher o voto do Votaria o desembargador Delcio, isso. Desembargador, como vota Vossa Excelência, desembargador Delcio? Senhor presidente, eu já li aqui a emenda, li também o voto de Sua Excelência, relator, e acompanho integralmente. Desembargador Wellington. Também acompanho, Excelência. Proclamo o resultado. Primeiro recurso foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Segundo recurso, conhecido e provido. Lide assinado o acordo, desembargadora. Com a sua permissão, senhor presidente. Obrigado. Decisão unânime. Próximo, doutora. Número 10, desembargador. Em julgamento, agravo de instrumento, agravante, paradise, turismo e passagem limitada. Agravada, DW, Securitizadora da Amazônia Sociedade Anônima. Desembargador Wellington, Vossa Excelência é o relator. O processo está disponibilizado. O recurso é conhecido e provido. Pois não. E a decisão interlocutória foi revogada. Desembargador Elci Simões, como vota Vossa Excelência? Excelência, eu acompanho o relator integralmente. Desembargador Delcio. Acompanho, Excelência. Por unanimidade de voto, recurso conhecido e provido, lide assinado o acordo, com a decisão interlocutória revogada. O próximo. Desembargador, o próximo processo é o número 14. Agora o 14, é? Isso. Os membros já votaram, desembargador, por unanimidade. Eu não estou conseguindo ler, doutora. O relator é o desembargador Elci Simões. Qual foi o voto dele? Desembargador Elci. Agora eu estou vendo aqui. Apelação conhecida e parcialmente provida. Todos votaram? Senhor presidente, peço a palavra. Doutora Poliana, já anteciparam o voto? Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra, desembargador. Senhor presidente, Vossa Excelência tem a palavra. agradeço. Eu já votei e ratifico meu voto acompanhando o eminente relator. No entanto, eu gostaria de alertar a Sua Excelência que, com relação à majoração dos honorários, eu penso que precisa ser retificado, pois o recurso da parte apelante foi provido, desembargador Elci. E na forma que não é possível incidir os honorários recursais, é o que diz o parágrafo 11 do artigo 85 do CPC, dê uma olhada. Mas, mas eu acompanho Vossa Excelência, somente com relação à majoração. A majoração do honorário de 10%. Isso. Pois o recurso da parte apelada foi provido. Ok, eu anoto, Excelência, para adequar ao código. Mas acompanhe o relator, senhor presidente. Tá, desembargador Delcio. O desembargador Chalub já lançou o voto, desembargador, nesse processo. Antecipou. Então, proclamo o resultado por unanimidade de voto, apelação conhecida e parcialmente provida. Próximo, doutor. Número 15. Número 15. Apelação civil, apelante Anísio Marques Paz, apelado Banco Bom Sucesso Consignado Sociedade Anônima. Desembargador Elci Simões é o relator, conhece do apelo, dando-lhe provimento. Todos votaram? Sim, desembargador. Unânime. Decisão unânime. Próximo, doutor. Em mesa, desembargador. Número 1, em mesa. Julgamentos em mesa. Número 1.
Embargo de declaração que tem como embargante Banco Daicoval, embargada Clarice Vieira de Lima, desembargador Delcio, ele conhece o recurso, embargo de declaração, recurso de fundamentação, pretensão de rediscussão, conhecido e não provido. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Elci Simões. Acompanho, Excelência, também. Por unanimidade de voto, recurso conhecido e não provido. Próximo, doutor. Número 2, desembargador. Número 2, eu solicitei vista dos autos. Eu vou pedir mais uma vez para adiar. Tem como embargante Sul América, Companhia Nacional de Seguros, embargado Chibatão Navegação e Comércio Limitado. Peço para a próxima sessão apresentar o voto. Próximo. Número 3, desembargador. Em julgamento, embargo de declaração, embargante Fundação Previdenciária do Estado do Amazonas, Amazonprev, embargado Ivaneide Silva de Oliveira. Sua Excelência, o desembargador, relator, desembargador Wellington, rejeita os aclaratórios. Todos de acordo? De acordo. Decisão unânime. Próximo, doutor, é o 4? 4, sim. Embargo de declaração, embargante, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, embargado Manuel da Silva Lima. Embargo de declaração rejeitado. Todos de acordo? De acordo. De acordo, já votei. Decisão unânime. Ratifico. 5º processo, embargante, Michel de Araújo Tavares, embargado, Unimed de Manaus Cooperativa de Trabalho Médico Limitado. Sua Excelência, embargo de declaração, afastamento da extinção do feito e resolução do mérito, julgamento da improcedência da ação pelo Tribunal. Possibilidade, exegese do artigo 1033. Inocorrência. Rejeitados os embargos. Todos de acordo? De acordo. De acordo, Excelência. Decisão unânime. Próximo, que é o 6º. O número... Não, o 6º foi adiado já, desembargador. Foi adiado. Aí temos o 7º e o 8º, com participação do desembargador Chalub. E ele não lançou voto. Então, ambos ficam adiados para a próxima sessão, em razão da ausência do eminente colega que pediu para se ausentar do plenário. Terminou a pauta. Algum colega tem alguma sugestão, algo a dizer? Eu pediria a palavra, desembargador, somente para parabenizar Vossa Excelência pela condução e desejar um profícuo trabalho à frente da nossa Câmara nesses 2 anos, certamente será excepcional. Desejando a todos uma ótima semana. Obrigada, senhor presidente. Também gostaria de ter a palavra. Por não, desembargador. Só para fazer minhas as palavras também da desembargadora Socorro e também agradecer a Sua Excelência, desembargadora Socorro, a forma como conduziu durante todo esse tempo a presidência da segunda Câmara. Parabéns, desembargadora, foi um excelente trabalho. Obrigada. Me sinto muito honrado em participar dessa egrégia Câmara. Também, Excelência, senhor presidente, elogiar a postura da desembargadora Socorro, ratificando os termos da palavra do Delcio, e a Vossa Excelência, que é um dos juízes mais antigos e mais brilhantes deste tribunal, e que realmente dignifica e honra a cadeira que senta. Parabéns, desembargador. Também quero agradecer e elogiar a participação da desembargadora como presidente desses 2 últimos anos e desejar um sucesso ao desembargador Ari Moutinho, que já foi brilhante presidente e será, com certeza, um bom presidente na nossa segunda Câmara. Esses são meus votos. Eu agradeço a todos, e a desembargadora, eu já fiz a manifestação quando da sessão passada. Eu agora digo, abstraindo a minha amizade próxima que eu tenho com a desembargadora, ela sabe do carinho, da estima e da admiração. Vossa Excelência, desembargadora, é uma inteligência privilegiada que todos nós admiramos e respeitamos. É uma notável desembargadora que
tive a felicidade de tê-la ao meu lado desde os primeiros momentos, quando nós assumimos, já lá se vão 16 anos. E nossa amizade, certamente, sempre crescente, porque não envolve apenas 2 colegas de profissão, mas envolve famílias humildes que nasceram no longínquo município de Benjamin Constant, agora a sua mãe e a minha mãe, e, graças a Deus, continuamos bons amigos. Quero já declarar, finalizada a sessão, agradecendo a presença também da senhora procuradora, a doutora Silva Cunha, que honra e enaltece do Ministério Público do Estado do Amazonas. Está encerrada a nossa sessão. Obrigado, senhor presidente. Boa semana a todos. Obrigada, senhor presidente. Boa semana. Até amanhã, então.